Queridos, bom dia. Hoje nós já pregamos duas palavras, foram duas palavras que falaram forte ao seu coração. Peço que você ouça a nossa oração que nós fizemos ontem, para que os espíritos malignos eles possam ser afastados da sua vida pelo poder do nome de Jesus. Bom, quero falar sobre algo curioso. Ficamos sabendo que as macumbas estão acabando, gente. E nós entendemos o motivo pelo qual as macumbas estão acabando. O motivo pelo qual as macumbas estão acabando é que houve um número maior de igrejas evangélicas sendo abertas no Brasil. Então perceba que os pastores, eles estão roubando tanto as pessoas, mas tanto as pessoas, enganando tantas pessoas, mas enganando tantas pessoas, que as pessoas ficaram sem dinheiro até para comprar uma galinha para fazer uma macumba. Então perceba como esses ladrões, eles estão agindo, queridos. Eles estão desequilibrando o meio ambiente religioso. Porque antigamente você ainda via macumbas na esquina. Mas o seu pastor lá da sua igreja, ele está roubando tanta gente. Ele está pedindo tanto dízimo, tanta oferta, que as macumbas estão acabando. Então perceba que Jesus foi claro ao dizer que todos esses pastores que se chamam pastores são grandes ladrões. Evidentemente, isso é uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui, pelo amor de Deus. Espero que você tenha um mínimo de sabedoria e de cérebro para entender que nós estamos pregando a palavra de Deus. Porque a palavra ensina que todos esses pastores são ladrões. O livro de Jeremias ensina isso. Do menor ao maior, todos são ladrões. Alguns podem até não fazer por mal, mas fazem com cegueira, pois não conhecem as Escrituras. Então são cegos guiando cegos. Alguns conhecem as Escrituras e pregam de forma tendenciosa. Porém, a palavra de Deus ensina no livro do Apocalipse, se eu não me engano está no capítulo 22, que aquele que acrescentar uma só palavra a este livro, que é a Bíblia, ele receberá todas as pragas. E aquele que retirar uma só palavra desse livro, ele receberá todas as pragas e perderá sua parte no reino de Deus. Então perceba o quanto a igreja evangélica brasileira ela vem crescendo. O pastor, não é bispo, né, de Macedo, né? Ele tem igrejas em todo o mundo, minha gente. Em todo o mundo. Valdemiro Santiago, idem. Se tornaram empresas que roubam em nome de Jesus, empresas com metas, pastores que são executivos, não são pregadores da palavra de Deus, são pessoas que têm objetivos mensais. Prevalece o que conseguir roubar mais. Então perceba que esses pastores eles têm metas financeiras, de acordo com cada igreja de pedra, eles têm uma meta que eles têm que alcançar. Se eles não conseguirem alcançar essa meta mínima, essas pessoas são substituídas por outros pastores, que na verdade não são pastores, porque a palavra de Deus ensina em João 10 que só há um pastor e um só rebanho. A partir daí você já começa a entender que há alguma coisa errada, porque se Deus disse que só há um pastor, por que eu vou ter outro pastor? Mas para você entender por que outras pessoas não entendem o que nós estamos pregando, que é bíblico, e não aceitam, eu quero te dizer que em 2 Coríntios capítulo 11 a palavra ensina que os servos de Satanás, eles estão disfarçados de ministros da justiça, fingindo que são servos de Deus. Porque agindo dessa forma, o diabo é malandro. O diabo se finge de servo de Cristo para passar uma imagem de que ele é uma boa pessoa. E aí você vê aquela pessoa, aí esse servo do diabo vai e te chama para a igreja dele. E aí você entra na igreja dele e é roubado. Porque dízimo nunca foi dinheiro. Jesus nunca deu um centavo em troca de atenção. Porque o Senhor foi claro, ele não pode ser servido por mãos humanas. Atos 17, 25. E esses servos de Satanás, eles sempre vão te chamar para a igreja. Olha, vai lá na minha igreja, vai ter o culto de libertação. Vai na minha igreja, vai ter a fogueira santa. Vai na minha igreja, o diabo está armando um laço contra a sua vida. Gente, isso é tudo mentira. Não sejam meninos.
1 Coríntios capítulo 3 ensina isso. Hebreus 5:12. Não sejam meninos na fé. Sejam adultos no entendimento. Você acha mesmo que Deus ia entregar o sangue do filho dele? Deus ia pisar nessa terra sob forma humana, sofrer morte de cruz, para depois te pedir uns trocados em troco de salvação? Gente, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, e é de graça para que ninguém se glorie. A salvação, ela não vem pela obra, ela vem pela fé associada à obra. Porque tanto a fé sem obra é morta, como a obra sem fé é morta. Se você tem todo o seu dinheiro e dá tudo para o pobre, sem amor você não seria nada. 1 Coríntios capítulo 3 ensina isso. E se você tem se você tem toda a fé a ponto de transportar montanhas, a ponto de dizer para a montanha, eu quero que você saia desse lado do ocidente e vá lá para o oriente, e a montanha saia e vá, você vai achar que você é um servo de Deus, mas não é. Porque ainda que você tenha essa fé, a palavra de Deus ensina em 1 Coríntios capítulo 13, sem amor você não seria nada. Deus é amor. Ele quer o seu amor. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a sua fé. Ele quer o seu amor. Porque sem amor nós não seríamos nada. Eu peço que você leia essa palavra de 1 Coríntios capítulo 13. Acho que essa é uma palavra que eu posso estar pregando para vocês hoje, gente. Uma palavra linda, uma palavra poderosa, libertadora. Porque é muito triste você ver os pastores roubando as pessoas usando o nome de Jesus. Esses dias eu estava vendo aqui na página de um pastor desgraçado. O cara finge que tá chorando, gente. Sabe essa transmissão que eu tô fazendo para vocês agora aqui? O cara começou a chorar e começou a botar o número da conta dele para as pessoas ajudarem ele a fazer a obra. Gente, eu trabalho pra caramba. Vocês acham que eu tenho quantos anos? Eu sou mais novo do que quase todos vocês. Olha a minha voz. Eu estudo, eu trabalho. E olha aqui, colocando a Deus à frente de todas as coisas da minha vida. Por que você não pode fazer isso também? Ainda que você não tenha um grupo grande para pregar, mas começa. Você tem que plantar a semente, regar e orar para Deus fazer crescer. 1 Coríntios capítulo 3 ensina isso. A palavra de Deus ensina que aquele que quer permanecer firme no dia mal, contra as astutas ciladas do diabo, ele deve se revestir com toda a armadura de Deus. Nós pregamos isso no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente. Então vocês têm que se revestir com toda a armadura de Deus. Não há por que você copiar e colar um versículo no Facebook e achar que isso é evangelizar. Você tem que tomar uma postura ativa, você tem que ter uma fé ativa, uma fé que contagie as pessoas, uma fé que as pessoas vejam que realmente vale a pena servir a Deus. Porque a letra pura, ela mata. A letra pura, a Bíblia é pura, ela não tem significado algum. Você abre, você lê e você não sente nada. Agora, quando você tem um coração disposto a servir a Deus, um coração queimando, um coração que ama a verdade, um coração que quer servir a Deus, então você lê a Bíblia contra os olhos, é uma coisa prazerosa. A minha alma se compraz, a minha alma fica feliz quando lê a Bíblia. Eu tomava remédios para dormir, queridos. Hoje em dia eu leio a Bíblia. Antes de dormir eu leio a palavra do Senhor. Toda a palavra do Senhor. Eu não sei nem quantas vezes eu li a Bíblia esse ano. E eu não leio porque eu tenho que ler. Eu leio porque eu vivo a Bíblia. Eu tenho zelo de viver a Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. O Salmo 119 me descreveu tão maravilhosamente que o dia que eu li eu não conseguia parar de chorar o Salmo 119. Porque eu pude entender. Eu sou normal. E que o que eu sinto não é um vício pela palavra, e sim uma grande prova do amor que Deus tem por mim e eu tenho por Ele. E essa relação de fidelidade, ela pode ser sentida por meio de cada uma de nossas palavras. Então, queridos, parem de ser enganados por esses pastores, eles estão acabando com os macumbeiros, com todo respeito. Mas, gente, não há por que você ficar calado diante de tamanha injustiça. Paulo Júnior hoje pediu, vocês viram no vídeo, né? Pedindo a primeira parte do seu salário. Até o seu sorvete ele quer deixar para depois. Queridos, eu quero te dizer o seguinte. O que eu tenho a Deus, eu quero te lembrar uma palavra de Atos 3. Quando Pedro e Paulo estavam andando, quando Pedro ia
Pedro e João, né? Atos 3, quando eles iam para o templo, eles viram um aleijado e eles disseram: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele disse para o coxo: levanta, em nome de Jesus, e anda. E aquele homem que não andava, ele começou a andar. Pedro disse que não tinha ouro e nem prata, mas o que ele tinha, ele deu. E assim como Pedro não tem ouro nem prata, eu também não tenho, mas o que eu tenho eu te dou essa manhã. Eu te dou o nome de Jesus, eu te dou a minha fé, para que você levante e que você possa levantar a sua vida, para que você possa receber a força do Espírito Santo de Deus sobre você. Porque eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então levante, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, e ande. E eu peço isso com toda a minha fé, não peço brincando. E que o Senhor ouça o meu pedido sobre a tua vida, que me ouviu até esse momento, e que isso se concretize a partir de agora, porque é o que eu peço em nome de Jesus. A palavra de Deus ensina que pedir, perdi, dar-se-vos-á. E é o que eu peço essa manhã, que você que ouviu até agora essa palavra, você receba a unção do Espírito Santo de Deus, para que você possa levantar e andar, em nome de Jesus. Amém.